Boa noite, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Penal. Vocês me ouvem bem? Estão me vendo? Boa noite, doutor, tudo bem? Maravilha, então. Que bom que vocês estão vendo, vocês estão ouvindo. Isso é importante. Pessoal, nossa aula hoje, ela será dividida em dois momentos. Nós vamos terminar o conteúdo, né, os slides que foram disponibilizados a semana passada, nós não tínhamos terminado ele. E vocês também têm algumas questões para responderem num fórum lá no Moodle. Então, assim que eu terminar o conteúdo que faltou passar a semana passada, vocês então devem acessar o Moodle e responder as questões que estão disponíveis para vocês no fórum, tá bom? Então, fiquem atentos aí para que vocês possam responder aquelas questões ainda hoje. Vamos iniciar nossa aula então. A tela já está compartilhada, a nossa aula já está sendo gravada. Na aula passada, nós iniciamos falando sobre os atos de comunicação do processo, falamos sobre a citação. Hoje, continuaremos aí falando sobre a intimação e a notificação. Então, já falamos o que é a citação, o que é o ato de informar o indivíduo que contra ele existe um processo, e hoje, né, dando a ele, logicamente, a oportunidade de defesa, e hoje nós falaremos sobre a intimação e a notificação no processo penal. Então, vamos lá. A partir do momento, então, que nós falamos agora da intimação, pessoal, é importante lembrar que a intimação, ela traz aí um termo, um significado dele, conforme preceituado lá no Código de Processo Civil. Ele é que nos dá aqui, então, né, o conceito de intimação. O artigo 269 do CPC diz que intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, tá? Então, a intimação, ela tanto tem essa finalidade de dar a ciência a alguém de algo que está acontecendo, mas também, né, de chamá-lo a praticar um ato no processo. Então, percebam que a intimação tanto informa as partes do processo daquilo que está acontecendo, quanto também chama essa pessoa à prática de um ato processual. Então, ela tem essa dupla finalidade, né, tanto de informar, né, a intimação, quanto também de chamar à prática de um ato processual. Então, essa é a grande finalidade da intimação. Sendo assim, as intimações e as notificações também são formas de comunicação dos atos processuais às partes. Então, também tem essa finalidade, assim como a citação. Mas a citação, lembrando que ela é uma só no processo para cada réu, tá? Ela deve ser feita naquelas hipóteses e formas que nós já estudamos. Aqui, as intimações e as notificações, podemos dizer aí que são, então, sinônimos, bem possível, tá? Elas são derivadas aos advogados, peritos e testemunhas. O Código de Processo Penal disciplina, então, essa questão da seguinte forma, está lá a partir do artigo 370 do Código de Processo Penal, e vem dizer o seguinte: as intimações dos acusados, das testemunhas e de demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no capítulo anterior. Parágrafo 1º. A intimação do defensor constituído, do advogado, do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicação dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado. Parágrafo 2º. Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado ou por via postal com comprovante de recebimento ou por qualquer outro meio idôneo. Parágrafo 3º. A intimação pessoal feita pelo escrivão dispensará aquilo que diz ali o parágrafo 1º. Parágrafo 4º. A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal. Artigo 371.
será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observado lá o disposto do artigo 357. Artigo 372. Adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, de que se elaborará termos nos autos. Então, percebam, né? Assim como a citação, a intimação também é um ato, né, uma forma de comunicação dos atos do processo. Até aí, tudo bem. Citação, ela vai trazer para o indivíduo, vai avisar o indivíduo de que contra ele existe um processo em andamento. Existindo esse processo, abre-se ali o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, esse é um aspecto extremamente importante da citação. Qual a distinção entre citação e intimação? Tá? Intimação também é um ato de comunicação do processo, mas ela acontece várias vezes durante o processo, seja intimando ele para comparecer à audiência, seja intimando ele para a prática de um ato, e assim por diante. Então, intimação também é a comunicação dos atos processuais durante a instrução processual. Após a citação, nós temos a intimação. Notificação e intimação, tecnicamente, são sinônimos. Então, a partir do momento aí que nós fizemos a leitura do artigo 370, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que é bem tranquilo, né? Acho que não vai ter, não. Então, vamos lá. Então, a partir dessa leitura e da análise do artigo 370, nós temos que compreender alguns critérios relativos aí à intimação, tá? Por quê? Porque, na verdade, ela segue uma regra. Ela segue a mesma regra da citação. Então, ela sempre é expedida por mandado, né? Em algumas hipóteses, de forma pessoal ou por publicação, no caso lá, no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial de Justiça, tá bom? Em algumas exceções, sempre de forma presencial, mas via de regra pela imprensa oficial, no caso de advogados e Ministério Público. Uma outra questão importante é a distinção que existe entre defensor constituído e defensor dativo, né? Ou, no caso, defensor público. Defensor constituído sempre será intimado, né, pelos órgãos de imprensa oficial. Então, advogado constituído, contratado pela parte, advogado particular, será intimado pelos órgãos de imprensa oficial. Já os defensores públicos e os advogados dativos, ou seja, aqueles nomeados pelo Estado, seja diretamente pelo juiz, ou seja, pelo convênio que existe em alguns estados entre a OAB e a Defensoria Pública, esses deverão ser intimados pessoalmente. Então, isso é importante lembrar, tá? No caso de advogado constituído, ele é intimado pela imprensa oficial. No caso de defensor dativo, que é público, que é gratuito, ou de defensor público, eles são intimados pessoalmente pelo oficial de justiça. Então, aí surge uma questão já bastante interessante, tá bom? E caso isso não aconteça, nós temos aí, então, a possibilidade de nulidade do ato de intimação. Conforme nós vimos lá, então, né, nos artigos 370. Nós tínhamos falado do artigo 370, já analisamos ele, não há necessidade aqui de nós lermos de novo. Só estou citando para reforçar aquilo que nós já vimos, tá? Por exemplo, que ele vem dizer que a intimação do defensor constituído, né, do advogado querelante ou do assistente da acusação será feita pelo órgão de publicação dos atos judiciais, né? No contrário, será feito pessoalmente. Então, esse é um aspecto bastante importante, distintivo aí da intimação quanto ao defensor dativo ou a defensor constituído. Uma outra questão importante é que em relação às intimações por carta precatória, quando ela deva ser cumprida, né, numa outra comarca. Para isso, nós temos ali a súmula 273 do STJ, que diz: intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação na data da audiência no juízo deprecado. Deste modo, fica a cargo da parte acompanhar o andamento processual na comarca deprecada, para que possa, querendo participar do ato. Então, o que nós estamos vendo aqui?
Primeiro, a parte ela já foi intimada de que, por exemplo, vai ouvir uma testemunha numa outra comarca por carta precatória. Lá no juízo deprecado, né, deprecante é quem envia a carta precatória, deprecado é quem cumpre a carta precatória. Nós já vimos que carta precatória também é um ato de comunicação entre comarcas, né, entre juízes de comarcas diferentes. Então, nesta hipótese, de acordo com a súmula 273 do STJ, não há necessidade do juízo deprecado intimar o advogado para participar daquela audiência, cabendo dessa forma, o advogado acompanhar ali o ato processual, tá? Agora, como eu disse, existe uma exceção, isso para o advogado constituído. No caso de réu assistido pela Defensoria Pública, né, na sede do juiz deprecado, a instituição estiver estruturada, é necessária a intimação da Defensoria no dia da audiência. Então, o que vai acontecer? No caso, se essa pessoa não tem advogado constituído, quando da ocorrência desse ato por carta precatória, duas coisas podem acontecer. Ou o advogado vai lá e acompanha, mas como ele é nomeado, né, como ele é dativo, normalmente ele não vai ficar viajando para acompanhar processos. No dia lá da audiência, o próprio juiz nomeia um outro advogado dativo para aquele ato, né, exclusivamente para aquele ato. E no caso da Defensoria Pública, então, intima-se um outro defensor público para acompanhar o cumprimento daquele ato deprecado. Se for advogado constituído, ele tem que acompanhar o andamento da carta precatória e comparecer. Se for advogado dativo, né, nomeado pelo Estado, se ele não precisa ser intimado, e no dia da ocorrência do ato no juízo deprecado, será intimado um outro advogado para que acompanhe somente aquele ato. Tá? Então, é importante dizer que aquele ato não será desacompanhado da presença de um advogado ali acompanhando e resguardando os interesses do réu. Então, isso é um fato também extremamente importante. Bom, outra questão importante que nós temos que falar é sobre a Lei Orgânica do Ministério Público, tá? Que diz lá no seu artigo 41, constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público no exercício de sua função, além de outras previstas nesta Lei Orgânica. Inciso 4º, receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, através de entrega dos autos com vista, tá? Da mesma forma, também se aplica aos defensores públicos, né? A Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos territórios. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, contando-se, né, ali o dobro o prazo dos atos processuais. Outra questão importante seria aqui a tese trazida pelo STJ aqui no HC 296759. O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial para o Ministério Público, da data da entrega dos autos na repartição do órgão do Ministério Público, tá? Então é importante lembrar disso, sendo irrelevante lá a intimação pessoal que tenha sido dada em audiência ou em cartório por mandado ou por mandado. Então, esse é um aspecto bastante importante. Nós temos ainda essa tese, essa situação que deve ser daí considerada, ou seja, de que para o Ministério Público sempre haverá aqui a intimação pessoal, mesmo que ele tenha sido saído intimado da audiência. Nós temos ainda importante ressalva aqui, que é o artigo 222, letra A, que vai falar sobre as cartas rogatórias. Já vimos também. Cartas rogatórias são aquelas entre países, aquelas comunicações internacionais. Então, as cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos do envio. Lógico, se ela não for beneficiária aí da assistência judiciária gratuita, tá? Se ela for, ela não vai arcar com nenhum custo. E a carta rogatória somente será aqui expedida em casos de extrema relevância. Por quê? Dada a sua complexidade. Uma outra questão importante é sobre a revelia. A revelia ela acontece no processo civil quando o requerido, né, não contesta a ação, e aí então os atos são considerados como verdadeiros, tá? Então esse é um aspecto bastante importante. Agora,
Olha só o que diz o artigo 367. O processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente, por qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, né? Ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço. No processo civil, consideram-se verdadeiros os fatos em havendo revelia. No processo penal, não, tá? Não se consideram verdadeiros os fatos, porque ainda assim cabe ao Ministério Público a prova da prática do ilícito. Compete ao Ministério Público provar a prática do ilícito. Então, difere bastante sobre esse aspecto quando nós analisamos aí o direito processual penal para o direito processual civil. Então, é algo extremamente importante, né? Aqui, olha só, será revel, por exemplo, o réu que, citado pessoalmente, não comparecer nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal. Também será revel acusado que, intimado pessoalmente para uma audiência, deixa de comparecer sem justificação. Do mesmo modo, também é revel o imputado, né, que depois de citado pessoalmente não é encontrado para intimação porque tenha mudado de endereço sem comunicação. Mas aqui não se consideram verdadeiros os fatos no caso ali do qual ele foi acusado, né? Então, qual é a consequência aqui da revelia no processo penal? Primeiro, seguir sem a presença dele. Segundo, desnecessidade de intimação para os atos processuais subsequentes. Só isso, tá? Ele não tem nenhum prejuízo que leve ou que aproxime ele aqui da condenação. Percebam o que diz o artigo 346 do Código de Processo Penal. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único, né? O revel poderá intervir no processo a qualquer fase, recebendo no estado em que se encontra. Da mesma forma, não se aplicaria a sentença, tá? Olha o que diz o artigo 392 do Código de Processo Penal, tá? É importante que nós tenhamos essa concepção, ou seja, de que para o processo penal, que conta inclusive como regramento próprio e diferente em relação à intimação. Bom, aqui nós temos ainda que citar o artigo 261 do Código de Processo Penal. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Então, uma outra consequência em razão da revelia é que ele seja nomeado um defensor para que faça ali a defesa, muitas vezes por negativa geral, tá? Então, isso não pode, embora o réu possa abrir mão da defesa, a defesa técnica ela é indeclinável. Não acontece como nos Estados Unidos, onde as pessoas podem se defender sem a presença de um advogado. Isso não acontece no Brasil, até porque o advogado é indispensável para a manutenção da justiça. Então, no caso do revel, ele vai ser julgado desde que ele seja citado. Importante, só acontece a revelia com a citação válida, tá? Então, só acontece a revelia a partir e após a citação válida. Então, acontecendo a revelia, né? Ou seja, ele sendo citado e não se manifestando, não apresentando defesa, o Estado nomeia um advogado para ele, que vai ali apresentar a sua defesa. André, mas como é que pode um advogado defender alguém se ele nunca conversou com essa pessoa? A hipótese que existe é analisar, logicamente, as provas que existem dos autos, bem como que se faça ali a contestação, né, por negativa geral, ou seja, dizendo que aqueles fatos não são suficientes para que possa ao réu ser imposta uma condenação. Aqui nós temos um quadro comparativo e distintivo entre essa questão aí, né, dos efeitos da revelia no processo penal e no processo civil. Vamos analisar somente o processo penal para que não haja confusão. Então, o que vem acontecer? Quando ele não comparece ou muda sem avisar, tá? No caso de presunção de veracidade no processo penal, não ocorre presunção de veracidade dos fatos ali, né, amealhados na denúncia. O que acontece? Nomeia-se o advogado para o revel, o procedimento segue normalmente a instrução processual, ele não é mais intimado, né, de atos processuais. A única exceção que existe aqui é que ele seja intimado da sentença, né, que haja uma intimação da sentença para ele. E, por fim, o réu que comparece pode sempre intervir no processo. Então, ele é revel, mas a qualquer momento em que ele aparecer no processo, ele pode acompanhar o processo do estado em que está para frente, né? Ele não pode ali requerer
que os atos sejam repetidos, aqueles que aconteceram enquanto ele não fazia parte do processo. Então, é bastante importante também que nós tenhamos a concepção do que acontece, do que de fato significa a revelia no processo penal. E aí, pessoal, como eu disse, nós iríamos, então, terminar os slides da aula da semana passada, tá bom? E terminando, então, esses slides, agora vocês têm um tempo aí mais do que suficiente, mais do que razoável, para que vocês entrem lá no Moodle e respondam as questões, tudo bem? Eu vou ficar aqui com essa sala aberta, tá? E vou estar à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida a respeito da aula de hoje e também das questões que vocês vão responder lá no Moodle, lá no nosso fórum,